homicídios. Lições Bíblicas, jovens. A paz de Cristo a todos, sejam bem-vindos para mais uma videoaula da Escola Dominical, uma pré-aula da Escola Dominical, direto aqui do ADCast, estúdio da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Piracicaba. Semanalmente, com as aulas para as classes de jovens, de adultos e muito conteúdo abençoado e edificante por aqui. O Departamento de Comunicação desta igreja tem a presidência do pastor-presidente deste campo, pastor Irineu Lima Pereira, e coordenação geral do pastor Neusley Moura. Neste vídeo você vai acompanhar aí insights, estratégias e ajuda para a lição 12 na classe dos jovens. O que você semear, você ceifará. É o título da nossa lição 12. E eu sou o presbítero Denis Pereira e tenho aqui à minha frente dois amigos que juntos vamos trabalhar aqui este tema dentro desta aula. Cooperador Alisson, paz do Senhor, seja bem-vindo aí mais uma vez. Pai do Senhor, presbítero Denis, Pai do Senhor, gente, uma honra e um privilégio estar aqui junto com os irmãos novamente, em nome do Senhor Jesus. Maravilha, e aqui também, cooperador Vinícius, uma honra estar com você aqui essa noite. A honra é minha, né? A paz do Senhor a todos, que tenhamos uma aula abençoada para a glória de Deus. Maravilha, nós vamos trabalhar então nessa lição 12, lembrando que já estamos chegando no final do terceiro trimestre de 2025, mas eu costumo dizer, né, cooperador Alisson, que é só uma lombadinha, né? Só um semáforo. A jornada não para, não. Termina um trimestre, começa outro e a gente continua avançando com a graça de Deus. Nós vamos trabalhar então nesta aula o tema O que você semear, ceifará. Eu quero pedir a você, se não estiver inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative aí as notificações, porque o YouTube entende quando você ativa as notificações que este conteúdo é importante para você, então ele começa a enviar para você a notificação de que tem vídeo novo aqui no canal. Inscreva-se, ative as notificações, compartilhe o link do vídeo. Mais de 90% dos vídeos assistidos no WhatsApp são por links enviados no WhatsApp. Então compartilhe aí nos seus grupos, com toda a igreja, com todo o departamento de EBD da sua igreja, para que mais pessoas assistam este conteúdo por aqui. Também deixe seu comentário, que é muito importante para nós. Vamos então à nossa aula de hoje, lição 12, classe dos jovens. O que você semear, ceifará. O texto principal está em Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. A espiritualidade também é fruto daquilo que se planta, seja na carne, seja no espírito. O cooperador Alisson vai ler aqui os objetivos da nossa aula de hoje. O objetivo dessa lição é explicar como devemos tratar do pecado dos irmãos, compreender que precisamos levar as cargas um dos outros e apresentar a lei da semeadura. Muito bem, nós vamos falar sobre isso. A lei da semeadura, aquilo que você semear, você ceifará. Tem um ditado, um jargão muito popular que diz que a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Né? Você escolhe o que semeia, mas depois que semeou... Inevitável, né? Inevitável. Muito bem, vamos para a nossa leitura bíblica em classe, começando aqui com o cooperador Alisson, depois o cooperador Vinícius, e eu termino. 1, 2 e 3... 4, 5, 6, 7, 8 comigo. Amém. Gálatas capítulo de número 6, verso de número 1, vai dizer assim: Irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que são espirituais, encaminhai o tal espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não seja também tentado. Levai as cargas um dos outros, e assim compreendeis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas provei cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga.
E o que é instruído na palavra, reparta todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. Nesse texto aqui, chama atenção essa expressão do versículo 7. Deus não se deixa escarnecer. Não é? Deus é amor, Deus é bondoso, mas ninguém faz piada com Deus. Não é? Isso é verdade. Muito bem. Na nossa introdução aqui, a gente vai perceber que a lição segue falando da liberdade cristã. E nessa aula, a gente vai olhar como que é possível viver isso na prática, não é? Falando aos jovens, a gente precisa conduzi-los à prática daquilo que está sendo ensinado. Como que se aplica isso no dia a dia? Como que eu coloco em prática? Então, na introdução tem algumas perguntas muito interessantes, por sinal. Como tratar um irmão que pecou? Na igreja nós temos um fenômeno que ferro afia ferro, não é? Brasa acende brasa. Quer dizer, Deus usa pessoas como nós, que também têm dentro de si a natureza carnal e, portanto, estão nessa luta diária contra o pecado, e ele usa pessoas como nós para que nós nos tratemos uns aos outros. Então, Deus não envia um anjo para tratar o pecado de alguém, não, é um irmão, é alguém igual. Como tratar o pecado de um irmão, ou um irmão que pecou? Como pensar o que é correto sobre nós mesmos para não nos enganarmos? Como ter cuidado com o que plantamos, pois colheremos depois. A gente vai olhar isso aqui como pontos importantes dentro desta aula, porque a maneira como a gente enxerga isso mostra na prática a espiritualidade que Deus espera que tenhamos. Interessante essa pergunta, não é, cooperador Alisson? Como tratar um irmão que pecou? Essa daí é uma das maiores dificuldades, né, presbítero Denis, a qual a gente está encontrando no nosso meio hoje. Porque quem quer tratar o Quem quer ser tratado, né? Tem duas questões. Quem quer tratar o pecado do outro irmão e quem quer ser tratado, né? Tem essas duas aí dificuldades a qual a gente encontra no nosso meio, né? A gente... Feliz é o crente que reconhece que precisa de tratamento, né? Isso é verdade. Feliz Não é isso? o crente. Porque eu costumo dizer que pecaremos. É como eu costumo, quando prego a jovens, falar da máquina de lavar roupa, né? Então, ela tá ali, a roupa, se não for colocado dentro dela, né? Então, o cristão, ele precisa procurar essa limpeza. Isso é viver em santidade, né? Muito bem. Vamos lá. Tópico 1. Como tratar dos pecados dos irmãos? Como a gente trata os nossos pecados? Aqui a gente, presbítero Denis, a gente vai observar, cooperador Vinícius, a possibilidade, aqui o autor já coloca a possibilidade de se cometer um pecado. Por mais aqui Paulo está tratando, ele diz que é possível que um irmão que está na fé, ele seja surpreendido aí praticando algo que desagrada a Deus. Sim. E a gente acaba observando que por mais que a gente nasceu de novo, a gente aí pode comentar um deslize, um erro ao meio do caminho, a qual venha desagradar a Deus. Porém, Paulo está falando a respeito de um servo, de uma serva de Deus, alguém que cometeu um erro, um pecado que era intencional, um pecado não planejado, um pecado não de propósito. A gente vai observar que teve um deslize ali. Porém, essa possibilidade de cometer esse pecado, todos nós estamos se encaixando nessa possibilidade. Porém, o autor aqui, presbítero Denis, ele deixou algo muito interessante sobre essa palavra restaurar, né? Ele usou aí, é certo que fazer isso não é simples, principalmente no mundo antigo. Poderia causar bastante dor, não tinha anestesia, né? Não tinha algo para poder amenizar a dor após ser tratado aquele osso a qual
foi quebrado para ser restaurado do corpo. Porém, o que me chamou muita atenção aqui, ao qual o autor, Alexandre Coelho, aqui colocou, sobre a restauração de um irmão que pecou e se arrependeu. E ele começa na onde? Na casa de Deus. Isso é muito interessante, principalmente nos nossos dias, presbítero Denis, que a restauração daquele que caiu no pecado, que sofreu um acidente no pecado, a restauração dele não se encontra em nenhuma porta aberta no mundo, cooperador Vinícius, mas sim a restauração começa na casa de Deus, na comunhão dos santos. E isso daqui é muito importante para o professor da Escola Bíblica Dominical, ele privar esse texto aqui em questão desse sentido, de entender que por mais que um jovem, um membro, alguém venha cair ou deslizar aí no pecado, saber que a restauração para esse irmão qual caiu está na casa de Deus, que é a igreja. E a gente vê aqui, né, que essa restauração dessa ferida, a gente vê, como a gente estava comentando no começo, presbítero Denis, aí da introdução, que tem muitas pessoas que não querem ser tratada, muitas pessoas que não querem ser restaurada do pecado. E a gente vê que Paulo, ele trata aqui, o autor trata, que tratando dele, mas caso que um membro do corpo está tão infeccionado que precisa ser amputado, quer dizer, ser disciplinado, né? Você vê que o membro ali, ele rejeita a disciplina, rejeita o conselho, rejeita a restauração, ele tem que ser disciplinado, que precisa ser amputado, pois não está respondendo aos tratamentos que estarão sendo administrados. Então é importante a gente compreender esse caso, cooperador Vinícius, porque muitos, principalmente na nossa juventude hoje, principalmente da nossa juventude, que não quer ser consertado, não quer ser... como eu posso usar o texto aqui, ser confrontado por aquilo que cometeu. A gente acaba carregando algo desde a natureza de Adão, que é sempre justificar o erro nosso, colocando culpa sempre em alguém. Isso. A gente vê que a gente não tem a facilidade de assumir o nosso erro e receber as consequências daqueles atos a qual a gente cometeu. Porém, aqui o autor está dizendo que todos nós aí tem a possibilidade de se cometer um pecado. Porém, a restauração se encontra na casa de Deus, na comunhão dos santos. Interessante que a cura parte do próprio corpo, né? Isso é fantástico, né? Terrível, né? Você pega uma pessoa enferma, você leva ela no médico, tem um tratamento, mas aquele tratamento, aquele remédio, tudo aquilo atua em conjunto com o próprio corpo. O próprio corpo reage... Rejeita ou aceita. Rejeita ou aceita para que o tratamento funcione. Porque se o corpo rejeitar o tratamento... Aí tem que amputar. Entendeu? Então, assim, o lugar da sua queda é o lugar da sua restauração também. É no meio do corpo. Terrível, né? Como que Deus é. Contigo, meu filho. A gente vê a síndrome do Éden, né? Esse negócio de... a culpa nunca é nossa. Sim. Né? Se você é demitido do seu serviço, por que você é demitido? Porque fizeram um motim contra mim. Você terminou o relacionamento, ela foi errada, ele foi o errado, né? Nunca é a gente. É sempre a Eva. É sempre a serpente. E a gente vê muito disso, né? No nosso meio. Isso é do homem, né? Mas é muito importante essa questão de ajudarmos o povo que está dentro da igreja. A igreja é o lugar de restauração. A gente tem o costume de expulsar o povo. Errou, vamos julgar, vamos falar mal. Até posta na internet, mas não. Igreja é o lugar de restauração. Tanto é que tem um rapaz, acho que é Ernesto, se eu não me engano, ele fala sobre o exército de Cristo. O exército de Cristo é o único exército que mata seus próprios soldados. Você vê como é o ser humano, né? Era para ser aos contrários, né, presbítero Denis? É por isso que a gente tem que estar sempre ensinando a palavra de Deus, para que a gente chegue nisso. Mostrar à igreja, mostrar às pessoas que, olha, o nosso alvo é esse. Nosso alvo é cuidar uns dos outros. Tópico 1.2 aqui, com o cooperador Vinícius, que define uma pessoa espiritual. Glória a Deus. Que define a pessoa espiritual? Paulo, ele fala aqui, meus ouvintes, professores, a respeito
daquilo a qual falamos na lição anterior, de número 11, né? De um dos frutos. Porque é muito do homem isso, da gente querer adorar algo. Você pega o índio, ele quer adorar o Deus Sol, ele quer adorar a terra, ele quer adorar a planta. Por quê? Porque o ser humano ele tem essa necessidade de estar sempre querendo adorar a algo, ou ter algo que leve, que aproxime ele de Deus ou de algo divino. E quando nós temos o fruto, né, da mansidão, nós vamos ver que ali está a verdadeira espiritualidade. O povo, eles da Galácia, eles achavam que o ego era o mais importante, era o exterior. Mas, na verdade, Paulo, ele enfatiza, né? Ele fala que a mansidão é o sinal da espiritualidade. É a mansidão. Ele fala aqui, interessante, eu estava analisando aqui, ó, ele apresenta o espírito de mansidão. Olha, o comentarista, é provável que esse concílio tenha mais importância nos nossos dias, onde os meios de comunicação e as redes sociais se tornaram um campo fértil para brigas, contendas e disputas. Quando nós colocamos certos assuntos na internet, a gente dá munição para o inimigo nos atacar. Então tem gente na internet atacando a igreja, gente que não é nem da igreja. Terrível. Mas quem que expôs a ferida? Dentro da igreja. Quem que deu publicidade, né? A gente vive hoje um cenário onde tudo é filmado e, às vezes, essa filmagem poderia se filmar tudo, mas o que se publica deveria haver uma seleção. Peraí, isso aqui vai gerar edificação? As pessoas vão ser abençoadas ou elas vão debochar da igreja? Ou elas vão fazer fantoche com a igreja? Ou elas vão criticar sem conhecer um contexto, né? Você pega hoje um vídeo de 15 segundos e põe na internet, dependendo do conteúdo dele, o mundo inteiro vai atacar a igreja sem contexto, não é? Aconteceu com muitos pregadores, né? Principalmente hoje a gente vê no Instagram os vídeos a qual são de 30 segundos a 1 minuto ali, fora do contexto. A pessoa pega uma parte a qual a pessoa falou um certo assunto muito polêmico, ela já começa a soltar nas páginas de fofoca e vem aquele julgamento. Então é muito, muito terrível, muito preocupante no nosso meio hoje. Há crentes que amam a Jesus, mas se veem envolvidos em um pecado e precisam passar por um processo de restauração. O Vinícius é dessa época? Eu não sei. Será? Hoje está mais fácil, vamos dizer assim, né? Porque nós somos de uma época de mais dureza, de mais rigidez. Mas eu costumo dizer que era uma rigidez com muito amor. Porque não há restauração sem correção. A palavra de Deus fala, né, presbítero Denis, que Deus corrige aquele que ama, né? Isso. Provérbios, inclusive, diz assim: filho meu, não rejeites a correção do Senhor. Eu tenho um lema comigo que eu ensino aos jovens por onde eu passo, que é: eu não tenho medo da correção de Deus, eu tenho medo do silêncio. Porque eu não sou tão certo para não ser corrigido, não é possível. Verdade. Se ficar uma semana, 15 dias sem ele me corrigir em alguma coisa, peraí, o senhor esqueceu de mim? O senhor não me ama mais? Porque a correção é um sinal de amor. Quem ama, corrige. Quem ama não quer ver a pessoa errada. Por quê? De acordo com o tema da nossa aula, né? Aquilo que você semeia, você colhe. Então, quem ama não quer ver você colher coisa ruim para sua vida, não quer ver você colher um futuro ruim, não quer ver o jovem sofrer no futuro. Então, a gente corrige no presente. A gente acaba observando o tema da aula aí, ao qual o senhor está falando aí sobre o que você planta, ceifará. A gente acaba observando que isso aconteceu, cooperador, com o povo do Egito. A gente observa que o povo ali saiu das cargas injustas de Faraó. Deus libertou o povo da casa da escravidão. Porém, quando o povo está em direção a Canaã, a terra da promessa, Números capítulo 7 vai nos dizer que o povo sente saudade do quê? Do que tinha plantado no Egito. Que era cebola e pepino. E a pergunta é, né, presbítero Denis? Quem sente saudade de comer pepino e cebola? Fora do normal, né? A gente vê que isso é complicado nos nossos dias hoje. E aí? A gente vê que a nossa vida espiritual não tange só ao joelho dobrado, a nossa vida com Deus, mas também com o nosso próximo. Paulo, ele vai mostrar isso, né?
Nada adianta você ter uma vida com Deus e não ter uma vida... Aí você não tem uma vida com Deus. Ama Deus que não vê e não ama o irmão que vê. Não tem João como. dá uma aula para nós sobre isso. Ó, todos podemos ser tentados. Tópico 1.3. Ninguém está imune à tentação. Isso aqui é muito forte, isso aqui, ó. Ninguém está imune à tentação. Olhando por ti mesmo para que também não sejas tentado. Não basta perceber quando o irmão falha ou corrigi-lo com o espírito de mansidão. É preciso que estejamos atentos, vigilantes, para não cairmos no mesmo pecado. Uma coisa que eu tenho notado ultimamente, porque as redes sociais elas dão publicidade para muita coisa, mas uma das estratégias do inimigo é destruir a nossa autoridade. Então, o inimigo ele tem derrubado pessoas exatamente na área que elas mais atuam. Então, por exemplo, se uma pessoa atua muito na área de família, na área de casais, o inimigo procura ali uma brecha. O inimigo tenta até que aquela pessoa tenha uma queda, um deslize ali, porque ela perdeu a autoridade. A gente conhece pessoas com ministérios brilhantes de nível nacional, mas por falta de vigilância, por esquecer, porque a unção não nos torna sobre-humanos, a unção não nos torna super crentes, pelo contrário, a unção nos deixa mais vulneráveis, porque quanto mais você tem unção e quanto mais você transborda de unção, você é tentado em primeiro lugar a deixar a sua humanidade de lado, e quando você esquece a sua humanidade, você esquece que você falha, por mais que Deus te use, por mais dons que você flua. Isso aí que o senhor está falando e o autor aqui citou, eu achei muito interessante o que ele citou aqui, presbítero Dene, que ele falou sobre o Senhor Jesus, que cheio do Espírito Santo aí, ele foi tentado por Satanás após ter jejuado. Isso. Mas nós também podemos ser tentados em diversas áreas, como Sim. O senhor falou. Essa passagem a qual o autor aqui da revista, o Alexandre Coelho, ele deixou para nós sobre essa tentação de Jesus após ser cheio do Espírito Santo e foi conduzido pelo Espírito Santo, cooperador Vinícius, para ser tentado pelo Satanás no deserto. O que nós chama muita atenção nos ataques, nas investidas de Satanás, presbítero Denis, que Satanás ele ataca a vida do crente para destruir as 3 virtudes. A gente observa que 1 João, no capítulo 2, verso 16, vai dizer que, pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e as ostentações do bem, não provém do Pai, mas do mundo. Nós sabemos aí quem é o dono desse mundo, nós sabemos aí através das Sagradas Escrituras. Porém, quando Jesus ele está no deserto, nós iremos observar que o texto é claro em dizer que ele está 40 dias, possivelmente 40 noites também sem comer Sim. e sem beber água. Então, Jesus, pela sua humanidade, ele estava com fome. A gente acaba observando, o cooperador Vinícius, que a primeira coisa que Satanás ele oferece, como o presbítero Doni falou, o quê? Comida, né? Se tu és filho de Deus, né? Pega essa pedra, transforma em pão. Então, as 3 áreas a qual Satanás ele ataca a vida de Jesus aí, que o autor aqui deixou para nós no subtop 3 aqui, que todos podem ser tentados, até o Filho de Deus foi tentado, nessas 3 áreas, que é a paixões da carne, a cobiça dos olhos e as ostentações de bem. Essas 3 áreas a qual o inimigo ele usa para destruir as 3 virtudes a qual o crente que é uma área que está em alta nos nossos dias. Uma área que está em alta. Concluindo aqui, o primeiro tópico, o sinal de uma igreja saudável, o sinal de uma igreja espiritual, e aí eu quero ler 2 textos, irmãos podem corrigir uns aos outros. E a igreja espiritual incentiva que os espirituais possam corrigir os seus irmãos que falham. Olha só o que a Bíblia diz em Colossenses, capítulo 3, versículos de 12 ao 14. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum homem tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre todas estas coisas, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Veja que quem tem autoridade e legalidade para perdoar o crente
É outro crente. É outro crente. Não é anjo, né? Não é anjo nem é o mundo. Não é? Ele não está dizendo aqui assim, ó, confesse os seus pecados para a internet. Não. É uns com os outros. E qual que é essa ideia? Que nós somos exatamente, mas ele é tão pecador quanto eu, exatamente. Então, não há aí espaço para arrogância nem para prepotência, porque nós estamos no mesmo nível. Então, se eu confesso um pecado a você, uma falha a você, e eu vou além, já que é uma aula para jovens, nós precisamos criar na igreja um ambiente para a juventude onde haja segurança para a confissão. Porque onde há segurança para a confissão, muito desejo é confessado antes de ser consumado. Então, um lugar onde o jovem possa chamar o líder, possa chamar a liderança e ele possa dizer: eu estou sentindo uma vontade gigante de. Eu ainda não caí, eu ainda não me lancei, eu ainda não me entreguei, mas eu não sei mais o que eu faço, eu não estou me aguentando. Então, se você tem um ambiente saudável, confiável, onde o jovem possa abrir o coração e falar: eu não estou aguentando, me ajuda, senão eu vou me entregar, você vai tratar muito mais... a preventiva do que a correção. Entendeu? Você vai prevenir, e a prevenção é mais barata. Prevenção é mais barata. Econômica, né? E a correção dá um trabalho, né? Só que para isso a gente precisa colocar isso aqui, ó. A gente precisa ter um ambiente, de novo, confiável, um ambiente seguro para que o jovem possa abrir o coração. Não pode fazer igual um pai de um jovem que eu conheço. Ele pegou o filho lá num pecado e aí ele chegou na igreja, contou para o pastor, menino baterista, tocando violão na igreja. Ele falou assim: meu filho fez isso. O pastor na ceia falou para a igreja toda. Nossa, é que o menino é crente, né? é que o menino é crente. Mas a ideia bíblica não é essa. A ideia bíblica é que a gente se trate um ao outro. Olha o que diz, olha que forte. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que possais ser curados. A oração eficaz e fervorosa de um homem justo vale muito. A gente aplica muito esse texto aqui para bênçãos, para coisas que precisamos. Esse texto está falando de perdão. Esse texto está falando de restauração. Porque a grande alegria de uma igreja espiritualmente saudável não é corrigir por corrigir. A grande alegria de uma igreja saudável não é tirar do meio, não está em disciplinar, em colocar de lado, mas está em restaurar. Quando precisa de uma disciplina, aplica-se a disciplina, mas com tristeza. Acho que é Pedro que diz isso, que a tristeza segundo Deus, a tristeza segundo Deus, eu vou achar esse texto aqui, ela opera... Pode falar aí, que eu já vou. Eu vou achar esse texto aqui. A gente acaba observando, o presbítero Denis e cooperador Vinícius, sobre esse amor no colégio apostólico de Jesus. A gente observa que a cruz do Calvário, onde que Cristo foi pendurado, morto pelos nossos pecados, elas nos trouxe a salvação. Porém, João capítulo 13, que é a última ceia, Jesus na mesa com os 12, a gente vai ver que Jesus ele tinha a possibilidade de expor Judas, porque ele sabia quem era o traidor. Porém, Jesus ele nos mostra algo muito extraordinário, cooperador Vinícius. Porque Jesus ele não escandaliza, e ele poderia escandalizar Judas. Porém, a gente observa que no colégio apostólico, quando ele revela o plano de redenção, que há um do meio de nós, ia sair um traidor, a gente acaba observando que há um burburinho. Quem que é? Quem será que Todo é? mundo quer saber, né? Todo mundo quer saber. Porém, Jesus ele não revela quem é o traidor. Então, na mesa, Jesus ele nos ensina uma lição muito extraordinária, que é o amor. Por mais que eu esteja corrompido, por mais que seja pecador, mas Jesus ainda tem a capacidade de nos amar. E eu uso uma frase a qual me chamou muita atenção há uns 2 meses atrás, que o amor de Deus ele nos constrange de tal forma a qual a gente se sente incapaz de chegar perto das nossas atitudes. Muito bem, estamos chegando ao segundo tópico da nossa aula,
com o tema Levai as cargas uns dos outros. Quero encorajar você que está assistindo a inscrever-se no canal, ativar as notificações, dar like, comentar, acompanhar os outros vídeos do canal. Tem lives, tem cortes de mensagem, tem podcasts, tem as pré-aulas também para a classe de adultos. Este canal crescendo significa que a palavra de Deus vai alcançar mais pessoas também. Levai as cargas uns dos outros é o tópico 2. A gente vê que o tópico 2, a qual o autor da CPAD aqui nos deixou, levar as cargas uns dos outros, você vê que é uma lei de Cristo, né? Gálatas capítulo 6, verso 2 aí, que foi o texto bíblico a qual a gente leu no começo. A gente vê que se a gente olhar para o exemplo de Jesus, a gente vê a caminhada dele do Gólgota até da Via Dolorosa até o Gólgota, que é o Calvário, a gente vai observar que aquela cruz a qual ele levava, ela foi específica, ela foi fabricada para um homem chamado Barrabás. A gente fazendo uma tipologia sobre Barrabás, a gente vai observar que Barrabás era nós, aquela cruz era para nós, era específica para nós. Porém, a gente vê a atitude de Jesus de carregar essa cruz nos ombros, que alguns historiadores vão dizer que é uma cruz que pesava 80 quilos, e ele leva em silêncio até a Via Dolorosa. E a gente vê que essa lição a qual ele nos deixou, de levar as cargas, que levou as nossas cargas, levou os nossos pecados, nos traz também o autor aqui, Paulo, ele acaba instruindo os irmãos da Galácia a respeito aí de nós levar a carga uns dos outros. Porque a maioria do contexto igreja, a gente vai observar, professor, que tem irmãos que têm dificuldade numa doença, numa enfermidade, dificuldade numa família, e às vezes para ela aquela carga é muito pesada. E até no pecado também. E até no pecado também. A gente vai observar. Tem pessoas que acabam lidando com aquele pecado de estimação que não consegue sair. A gente temos que ajudar uns aos outros, se colocar na condição dele, porque Cristo nos ensinou isso. Então, levar essa carga uns dos outros aí, a gente temos que olhar para a caminhada de Jesus aí, da Via Dolorosa até o Gólgota, cooperador Vinícius. Exatamente sobre isso mesmo, mano. Não tem nem o que dizer sobre isso. Tópico 2.2 aí, ó. O que você acha de si mesmo? Maravilha. O que você acha de si mesmo, né? Aqui, o autor, né, o escritor, ele vai falar um pouco a respeito da arrogância, né? Gálatas, capítulo 6, o versículo 3. A gente tem que tomar muito cuidado, porque isso não é raro, né? Isso é corriqueiro no nosso meio. É da natureza humana, pecaminosa, a arrogância. E devemos ter o espírito humilde. Hoje em dia, a arrogância, o ego, ele cresce muito junto com a gente. Qualquer coisinha, a gente já quer crescer, a gente já quer elevar o nosso ego. Por exemplo, vou virar um superintendente, vou virar um professor, vou virar um dirigente de um culto, de um departamento específico. Se seu ego crescer, irmão, não esqueça. Vai acabar o trabalho, vai destruir tudo. Então, a importância da humildade. Muitas das vezes, o texto vai falar, a Bíblia vai falar, né? Os humilhados serão exaltados? Não. Mas aquele que se humilha, Deus exalta. Aquele que fala assim, eu vou diminuir para que ele cresça. Aí Deus, ele levanta. Mas aquele que é arrogante, pode ter certeza que Deus vai fazer questão de abater para que a obra dele continue da melhor forma possível. Muito bem. O orgulho pode nos fazer pensar que somos superiores aos outros. Eu estava observando aqui qual a melhor maneira de quebrar o nosso orgulho. É sendo cada vez mais servos, através do serviço. Tem um outro ponto também que é ser humilde quando não se está em destaque é fácil, né? Mas a humildade ela precisa aumentar à medida que cresce o destaque. Porque que ele cresça ou diminua não é um chamado para nossa omissão.
e nem para a gente se esconder. Pelo contrário. A ideia é, quanto mais eu apareço, mais o nome dele aparece. João Batista nos ensinou bem, né? Quanto mais eu faço, mais eu aponto para ele. Então, não importa onde eu estiver, não importa que os holofotes estejam virados para mim, eu vou deixar muito claro que eu só sou o meio. É ele que faz, é ele que opera. E aí a gente termina aqui, ó, no tópico 2.3, o que é instruído na palavra, e Paulo vai dar aqui uma instrução sobre o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Instrução aqui vem do grego katekel, de onde vem a palavra catecismo, que significa instruir, ensinar, não é? Quem ensina precisa se qualificar, estudar, aprender e usar o seu conhecimento para o crescimento do reino de Deus. Portanto, é justo que esse tipo de obreiro seja reconhecido na igreja e ajudado a cumprir o seu ministério. Então, a ideia aqui é de uma parceria, de um compartilhamento, não é? No reino há aqueles que são instruídos e há aqueles que instruem. A ideia de Paulo é que haja aqui um equilíbrio, não é? Que aquele que instrui, que gasta a sua vida para ensinar na palavra, e aqui ele está falando de pessoas sérias, aqui ele está falando de ensinadores maduros, não está falando de aventureiros, não é? Ele está dizendo que estas pessoas, elas não podem ser também abandonadas, não é? Elas também não podem ser esquecidas. Eu acredito que aqui é um ato de gratidão, é um ato de cuidado, é um ato de reconhecimento, não é? Aquele que gasta a sua vida para me instruir na palavra, para me instruir espiritualmente, aquele que cuida da minha alma, alimentando a minha alma e, portanto, me preparando para uma eternidade com Deus, com a palavra de Deus, ele também precisa ser cuidado, ele também precisa ser amparado, ele não pode me ensinar na escola dominical de manhã e no almoço não ter nada para comer, não é? Ele não pode me ensinar no culto à noite e depois ele ir embora e dormir no relento. Não. Ele precisa ser cuidado, ele precisa ser tratado, ele precisa ser honrado, ele precisa ser reconhecido. Quando a igreja faz isso, ela ajuda a pessoa a cumprir o seu ministério. Quando a igreja não faz isso, ela põe para fora muitos bons ensinadores. Porque ensinar a palavra de Deus dá trabalho, custa caro, porque tempo é dinheiro, literalmente, não é? Então a pessoa pode estar fazendo qualquer outra coisa, mas ela se dedica à palavra, e quem é chamado não consegue fazer qualquer outra coisa, que a nossa cabeça está toda hora pensando no que eu vou ensinar, no que eu vou apresentar. Então Paulo orienta que a igreja cuide dessas pessoas aqui também. E para a gente concluir aqui a nossa aula de hoje, a gente já parte aqui para o terceiro tópico, que tem o título Colhendo o que se planta. Terceiro tópico, colhendo o que se planta. Perdurados. A gente vê que o terceiro tópico aqui, colhendo o que se planta, Deus não deixa escarnecer, né? Deus não deixa ser zombado. A gente vê que Paulo, ele parece até soar estranho, Paulo dizer que Deus não se deixa escarnecer para a igreja. Mas foi necessário naquele tempo e é necessário nos tempos de hoje, em nossos dias. O Eterno tem sido apresentado aí por alguns como uma divindade boizinha. Deus é amor, né? Deus, ele passa a mão no meu pecado. Deus, ele aceita o meu pecado de estimação. Deus, ele está em concordância com a minha vida errada. Deus, ele aceita do jeito que eu sou e não quer a minha mudança, porque esse Deus, ele me amou dessa forma. Eu nasci assim e vou morrer dessa forma. A gente acaba vendo principalmente nessa juventude, dessa geração a qual está crescendo, e eu sou incluído nela, que a gente vê que as pessoas não querem mudança. Porque a mudança, porque o operador Vinícius, ela gera trabalho. A mudança, ela gera perca. A mudança, ela gera comportamentos diferentes. Porém, esse Deus a qual está sendo apresentado aí no mundo afora, que aceita o nosso pecado de estimação, aceita o nosso pecado e da maneira como somos, não é o Deus a qual a Bíblia, a qual nós lemos, a qual nós acreditamos, a qual nós pregamos, não é. Esse Deus é um Deus amoroso,
porém é um Deus que se ira, é um Deus que é tardio em vingança, é um Deus a qual não tolera o pecado. Ele ama o pecador, mas não tolera o pecado. E a gente vê isso tanto no Antigo Testamento como também no Novo Testamento, a manifestação de Deus querendo sempre restaurar o homem, tirar o homem da condição, da prática enganosa, da idolatria, da prostituição. A gente vê Deus sempre querendo tirar o homem dessa situação. Então, Deus, esse Deus bonzinho, essa divindade boa, ela não existe. Porém, Deus, ele é amor, sim, presbítero Denis. Porém, Deus, ele requer mudança de nós. E o jovem que está dentro da igreja, ele quer mudança, né? Tem que ter, né? Tem que querer. Eu sou desse partido. O que está dentro da igreja quer mudança, a menos que ele tenha sido atraído não com o evangelho da mudança. Se ele foi atraído para a igreja, por isso que a gente tem que ter esse cuidado no ensino e na pregação. A pregação que prega mudança vai atrair quem quer mudança. Se a pregação não apresentar mudança, então a gente vai atrair quem não quer mudança e depois a gente vai... Aquilo que plantar, você vai colher. Então, quer colher uma geração que queira mudança, quer colher uma juventude que queira mudança, plante uma palavra que gera mudança. Que gera mudança. Não é? Plante uma palavra, plante o evangelho, porque o evangelho é um chamado à mudança. Quem agora está em Cristo, nova criatura é. A gente... Não tem como você colher outra coisa. A gente acaba observando a questão dessa plantação, né? Muitas vezes a gente, principalmente a nossa juventude, plantamos muitas coisas erradas. E na hora quando passa um tempo, passa um período, aquilo que nós plantou, tanto de bom e tanto de ruim, ela chegará. Chega. Eu tenho um ditado a qual eu carrego na minha vida, que todo suor derramado, um dia tem que valer a pena. Talvez Sim. não pode ser aqui, mas pode ser daqui a 10 anos, 5 anos, mas um dia vai valer a pena. Nada é em vão. Então tudo que você planta, tanto de bom, tanto de ruim, uma hora você vai colher. Então você vê que no capítulo anterior, que é o capítulo 5, Paulo ele já até instruiu isso os irmãos da Galácia, dizendo que tem o fruto da carne são esse e o fruto do Espírito são esse. Se você colher coisas da carne, é impossível você colher coisas do Espírito, porque Deus é o quê? Um atributo do que Deus tem, presbítero Dono, é a justiça. Sim, entendeu? Por mais, principalmente pro novo convertido, e eu fui um desses, até que eu parei para analisar. Em questão do quê? Que todas as minhas práticas erradas do mundo, eu vindo para Cristo, Deus, ele perdoou meus pecados, ele perdoa nossos pecados. Mas as consequências com o operador Vinícius é inevitável, né, presbítero João? Fica ali. Fica Mas ali, ainda bem que a graça é super abundante, né? Graças a Deus. Deus ele é... Senão ficava ruim, né? Meu Deus do céu. Peraí. É nova vida. Muito bem, plantando e colhendo. Plantando e colhendo. Só um adendo antes da gente entrar no 2, a gente vai ver que a mudança, ela é a evidência de que você, de fato, aceitou Jesus. Você aceita Jesus... Sim. É a metanoia, né? A mudança total da mente. Se você fumava, você não fuma mais. Se você fazia coisa errada, você não faz mais. Tá importante. Ou pelo menos não tem prazer, né? Não tem prazer. Porque fazer coisa errada nós vamos fazer, né? É essa liberdade que Cristo nos dá, né? E essa é a liberdade, Essa né? liberdade. Você não tem mais prazer. Você evita... Você pode... Por exemplo, assim, aquele que bebia, né, Vinícius? Pode estar exato. no meio de uma roda de bebida, mas não atrai ele. Ele porque fala é não com liberdade. prazer. Não com prazer, né? Exatamente. Essa liberdade é fantástica. Posso, quero, mas não vou. Não me convém, né? Eu Convém. posso, mas não me convém. Maravilha. Ou posso, mas não quero. Maravilha. Versículo 7, né? Plantando e colhendo. Aqui, Paulo ele vai falar sobre aquele ditado qual o senhor falou no começo, né? A semeadura, o plantar, ele é opcional, mas o colher, né, o ceifar, ele é obrigatório. Só que o que eu acho interessante aqui, nós trazermos para os nossos alunos, é os dois lados. Porque quando a gente fala sobre plantar e colher, a gente sempre traz aquele lado negativo. Olha, Maurício, não fica plantando coisa ruim não, porque uma hora você vai colher. Então a gente sempre traz esse negócio negativo. Nossa, tem que tomar cuidado com o que eu planto, cuidado com o que eu planto. E o escritor ele vai falar o quê? Exatamente o que você comentou. Hoje eu planto, talvez eu não colha hoje. Talvez eu colha amanhã, talvez eu colha daqui uma semana, daqui 10 anos, talvez. Só que isso não tange somente as coisas ruins, mas as coisas boas. Sim. Se você entra na teologia hoje e começa a teologia hoje, começa a buscar a Deus hoje em oração, em jejum, mais pra frente você vai ver os frutos disso, mais pra frente você vai ver o resultado disso.
Então, até uma forma da gente incentivar os nossos alunos a falar, continua buscando. Sim. Por quê? Porque uma hora você vai colher o batismo com o Espírito Santo, uma hora você vai colher não Bons relacionamentos, Exatamente. Bons relacionamentos, bons amigos, né? Bons amigos. Não A simplesmente gente- o título, né? A gente vê isso também, né, cooperador Vinícius? Numa vida de um personagem muito conhecido na Bíblia, presbítero, que a gente vê a vida de Davi, né? Davi, em 2 Samuel capítulo 11, ele cometeu um delito. Adulterou, abuso de autoridade, ele matou um homem. Porém, quando Deus levanta o profeta Natã para dizer que a mão do Senhor, né, estará sobre a sua casa, do capítulo 12 até o 18, se não me falha a memória, a gente vai ver as consequências. Sim. Deus, de fato, ele perdoou Davi. Mas o que Davi tinha plantado é a hora de colher. Sim. Por mais que ele seja rei. E por mais que Deus seja misericordioso. Por mais que Deus seja misericordioso e por mais que a posição que ele estava É. sendo rei, tendo a fama de ser o segundo coração de Deus, É. por mais que ele esteja isso, Deus esse atributo da justiça dele é terrível. E aí focando também no que você falou, de que semeadura positiva, né? Não é só negativa. Você vê José. José semeou positivamente. E Foi obediente, né? Isso foi é verdade. obediente. Colheu extraordinariamente. Daniel, né? Todos os meninos ali na Babilônia honraram a Deus. Eu costumo dizer assim que... costumo dizer, baseado na palavra de Deus, quem planta honra, colhe honra. Acabou. Quem planta honra, colhe honra. Quem planta Quem desonra, planta desonra, não tem como. Aí entra na justiça de Deus. Não tem como o jovem desonrar a Deus e querer ser honrado por Deus. Então, se você não está sendo honrado por Deus, dá uma olhadinha no retrovisor. Dá uma olhadinha no que você está plantando. olhe para trás, né? Olhe para frente. Um exercício que o jovem pode fazer nessa aula, Orador Vinícius. Onde você quer estar? O que você quer viver? Que tipo de casamento você deseja ter, por exemplo? Né? Que tipo de casamento você deseja ter? Que tipo de ministério? Que tipo de vida você deseja ter daqui 30, daqui 40 anos? Olhou para frente? Agora volta para o hoje e dá uma olhadinha para trás. O que você está semeando é coerente com aquilo que você quer colher? Se for coerente, continua semeando e semeia cada vez mais. Se não for, de duas uma. Ou você não vai colher o que tanto sonha, ou então você tem que trocar as suas sementes. Troque as suas sementes para você conseguir trocar a sua colheita. Lembrando que isso não é instantâneo. Quando a gente fala de colheita, de semeadura e colheita, a gente está falando de tempo. Que o jovem hoje ele é instigado a tudo imediato. A geração iFood. Semeadura e colheita não são coisas instantâneas. Leva tempo. Não é? Ministério, as pessoas às vezes veem, algumas pessoas em algumas oportunidades, e como é que eu faço para chegar aí? Mas elas não olham quanto tempo a gente está semeando. Quanto tempo na palavra. Que nem você falou, tempo é dinheiro, né? Elas não olham quanto tempo nós estamos semeando. Aí as pessoas só veem hoje. Só vê hoje. Nossa, você viu a oportunidade que ele está? Mas você olhou há quanto tempo ele vem semeando? Semeia 1 ano, a colheita não é tão boa. 2, 3. E não para, porque esse é um outro grande segredo também para você colher. Você não pode parar de semear. Se você parar de semear, mas esse ano eu não colhi bem. Continua semeando, meu irmão. Uma coisa também aqui, para deixar para os jovens, para menos para os professores, e entender, cooperador Vinícius, que se você sabe o que você fez de errado, você sabe o que você fez de bom. Você plantou coisas erradas, você tem que entender que você vai colher coisas erradas. É você também aceitar isso, aceitar Sim. essa colheita. Porque a maioria das vezes a gente sempre quer terceirizar essa culpa. E sempre a gente coloca essa culpa sempre no nosso adversário. A gente acaba observando que o cooperador Vinícius, ele falou sobre isso, sobre essa síndrome do Éden, a qual a gente tem, de sempre justificando o nosso eu, onde que eu tô hoje, colocando culpa em alguém. E a gente vê que um historiador vai dizer que se Satanás, presbítero, se tivesse um advogado, ele ia ganhar de tanta calúnia dos crentes, colocando muitas culpas nele. Então a gente temos que entender que, eu tô passando por essa situação porque eu fiz isso, aquilo, de você entender que até o fardo de você passar por esse processo, ele vai ser leve.
E assim, para a gente concluir, a melhor maneira de você sair de uma situação, se desvencilhar de algo, é esse reconhecimento. Quando a gente olha para Davi, quando é que Davi se levanta? Quando ele diz, eu pequei. De novo, falando aos jovens, eu digo, essa é a oração mais forte que você pode fazer hoje. Senhor, eu pequei. Somente eu. Então tem muita gente, tem muito jovem caído em pecado, vivendo um processo de culpa, porque ele não assume. De novo, ele terceiriza, ele coloca em alguém. E eu costumo dizer que se você quiser justificativas para ficar longe de Deus, a igreja tem um monte. Verdade. Se você quiser justificativas para sair da igreja, dentro da igreja tem um monte. Agora, a única justificativa que a gente precisa para ficar é ele. Por ele que eu estou gastando a minha... É ele, mais ninguém, acabou. Foi por causa dele que eu ainda não falei. É ele. E por causa dele, a gente precisa fazer uma autoanálise, como diz a leitura da ceia, e falar, isso aqui foi, eu errei. A gente tem mas isso. o amigo levou, o amigo chamou, não sei quem seduziu. Querido, no final das contas, foi você que se deixou levar, que se deixou enganar, foi você. Quando eu comecei a entender isso, presbítero, foi tão fácil, cooperador Vinícius, eu suportar algumas coisas a qual eu plantei lá atrás, foi tão fácil. Fica melhor, fica mais leve. Maravilha, meus amigos, mais uma aula da EBD aqui direto do ADCast, estúdio da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Piracicaba. Nossa gratidão a Deus, ao pastor Irineu, ao pastor Neusley. E você já sabe, toda semana temos um encontro da Escola Dominical por aqui. Deus abençoe. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens.